Olá, hoje nós vamos falar sobre o aumento da violência doméstica e do número de feminicídios nestes tempos de isolamento. Outro dia um homem me perguntou, é verdade? Será que aumentou mesmo? Aumentou, gente. Os índices mostram, em Mato Grosso, 54%. De janeiro a março desse ano já foi um número, já aumentou 54% em relação ao ano passado inteiro. Sobre esse assunto nós vamos conversar daqui a pouquinho, mas antes de anunciar a nossa entrevistada, quero lembrar, nós estamos em home office, o RD News, abrimos aqui a empresa apenas para a nossa equipe reduzida aqui do RD TV, para gravar uma vez por semana as entrevistas que estão mais espaçadas, com todos os cuidados, chegamos até o estúdio, até aqui de máscara, a nossa convidada também, para fazermos a nossa parte. Vamos nos cuidar, você também que está aí nos acompanhando, se cuide, né? Vamos fazer aí no nosso dia a dia também o nosso papel. Então, nós conversamos hoje com a Gláucia Amaral, é procuradora do Estado, ela é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, é representante da Procuradoria-Geral do Estado no Conselho. Gláucia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui, né? E já de pronto, a gente pegou esse número, né, que é de um observatório. Queria que você explicasse um pouco esses números, porque em Cuiabá o número é mais gritante, né? No mesmo período, como que... Isso, exatamente. Nós temos essa estatística que você citou, de aumento de 54%, considerando o ano passado inteiro, que é de todo o Mato Grosso, mas também de todo o Mato Grosso. Se a gente compara com o mês de março, o aumento é de 400%. Cuiabá estava sem feminicídio desde o ano de 2018. E aqui, agora em 2020, entre março e abril, nós tivemos 2. Mas no interior, nós também estamos tendo um grande número de feminicídios. Acredito que hoje as mortes por Covid-19 já estão em 19 pessoas no estado, mas a morte de mulheres está em 11. Então, assim, a violência contra a mulher também é considerada pela ONU, desde 2019, uma pandemia mundial. Há que se reconhecer que esta geração, esses anos 2018, digamos depois de 2015, houve um aumento muito grande do número de casos de violência sexual, violência física. E isso precisa estar no radar para a gente conseguir impedir que isso aconteça, inclusive para nós mulheres podermos viver, né? Porque hoje nós lidamos com 2 pandemias, a Covid-19, como a gente chama, e a epidemia das sombras, que é a violência contra a mulher, que ela não é muito palpável. Você deu o exemplo de um homem que duvida que esse índice aconteça. Então, realmente, se você não vê, é muito complicado. A gente tem visto na internet, nas redes sociais, assim, iniciativas de empresas fazendo vídeos sem o áudio para a mulher só assistir, fazendo esse alerta. Olha, você não está sozinha, procure ajuda. Esses casos que têm surgido podem ser considerados como, digamos, novos casos? Essa violência aconteceu por causa do isolamento ou tem um histórico já que não se mostrava? Na verdade, a violência, a pandemia, ela pode ser considerada um gatilho, né? O fato de estar em isolamento. Em tempos normais, a violência já acontece da seguinte maneira, nos finais de semana ou à noite, que é quando aquele casal se encontra. Neste caso, nós temos o gatilho de estar mais em casa, ou pelo desemprego, ou por estar fazendo quarentena. Então, assim, não é que explodiu, ela é um potencializador do homem que já é violento. Tem um estudo que demonstra que as vítimas de feminicídio apanhavam por anos, de 2 a 3 vezes por semana, antes delas serem assassinadas. O caso que aconteceu em Cuiabá, que foi o primeiro caso desse ano, ou o primeiro caso desde 2018, estamos falando de 2 jovens, e ambos com curso superior, com filho, morando num condomínio, não era classe alta, mas também não era uma classe sem informação. E o que acontece?
A moça, hoje as amigas dizem que a moça aprendeu a se maquiar para esconder as agressões. Nossa. Então veja bem, já vem, isso já vem, chama-se ciclo da violência. Ele começa muito bem, o casal começa naquela paixão intensa, depois existe a agressão, seja psicológica, seja física, seja patrimonial. Patrimonial é uma agressão que as pessoas realmente acabam não mapeando muito, até pela nossa, todas elas, pela nossa origem, né? Pela estrutura de família que até nossos pais tinham, nossos avós tinham. O homem se apossar do salário da mulher ainda não é visto como indicativo de violência, ele fiscalizar quanto ela ganha, ou até usar o nome dela, CPF, para fazer dívidas. Isso é visto como algo relativamente natural, mas já é o ciclo de violência. E já oferece risco à vida, além da saúde psicológica, da saúde financeira. Então, e são pontos também de discussão entre o casal que acabam gerando a violência física e até o feminicídio. Muito bem, então depois de uma agressão existe o pedido de desculpas. Aí tudo volta às mil maravilhas, aí a nova agressão, aí o pedido de desculpas. E aí essas agressões vão aumentando em gravidade e intensidade. Não necessariamente todos os casos são assim. Pode ser que tenha recém começado um relacionamento, nós tivemos um caso aqui de um homem que agrediu 11 mulheres, né? 11 que denunciaram, que agora está preso. Era um agente prisional, e que com 2 semanas de relacionamento com a última, ele agrediu a ela e ao filho, colocando inclusive a cabeça da criança de 6 anos no vaso sanitário e puxando descarga. Então, assim, às vezes é muito rápido, mas em regra, né, a maioria dos casos está nesse ciclo de violência há muito tempo. E aí acaba chegando ao feminicídio. Por isso que a gente diz, não aceite o primeiro tapa, precisa trabalhar, xingamento, precisa identificar o que é violência psicológica, o que é violência patrimonial, porque o que é violência sexual, porque no curso das relações, a mulher talvez não identifique o que seja a violência, a mesma violência sexual. Né? Até uma dúvida, mas marido pode estuprar a mulher? Sim. Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre esse assunto. É um tipo de crime que é diferente, ele não é aquele crime, a violência urbana, de você estar saindo e um desconhecido que te ataca. Então, a vítima... Isso é registrado de forma diferente, né? O assassinato de mulheres e o feminicídio, que é no ambiente doméstico, né? Exatamente, familiar. São duas coisas diferentes. O feminicídio, assim, ela é morta pela condição de mulher, né? Então, ela é mulher naquela relação e ele se sente proprietário ou superior, ou a vida dela ele pode dispor. É aquela antiga, né? Se não fica comigo, não fica com ninguém. Se me traiu, vai morrer. Então, infelizmente, ainda são essas questões. Numa relação homossexual, 2 mulheres, uma pode agredir a outra e isso também ser considerado um feminicídio ou violência doméstica? Pode acontecer. Eu já vi situação assim, de uma falar, a outra, sei lá, queria controlar, né? Vamos fazer economia, vamos cortando as coisas em casa, falou, não, se você fizer eu vou te bater. Isso é violência doméstica também? Sim. Existe, pode. Aí depende da identificação de quem esteja, né, exercendo cada papel. Esse ano nós tivemos no Conselho um pedido de socorro, igualmente de classe mais alta, porque exatamente havia uma reprodução nessa relação de todos os estereótipos masculinos e machistas, de controle, e aí havia muita violência não física, mas muita psicológica, de ameaças, de controle por meio de dinheiro. Olha, então aqui eu não pago mais nenhuma das suas contas, aqui, quer dizer, primeiro pediu para uma abandonar o trabalho. E depois passou a ameaça. Eu não pago mais nenhuma das suas contas. Então, assim, essencialmente, antigamente se dizia o seguinte, mulher gosta de apanhar.
Não é. Na verdade, a gente precisa de uma rede de apoio porque essa relação é doentia, essa relação é abusiva e essa vítima que vem do mesmo caldo cultural que nós, que quem está assistindo e que às vezes está pensando, ah, não é assim e tal, que vem da mesma sociedade que a gente, essa vítima ela não sabe o tamanho que é a relação abusiva e ela não reconhece. Até porque, como eu dizia, o desconhecido que te assalta é o desconhecido que te assalta. O marido que agride, ele é o pai dos filhos, ele é o que esteve no hospital, ele é o que disse que ama, ele é o que está chorando e pedindo desculpas, ele é quem promete que vai mudar. Então, essa mulher já comprometeu a vida dela com esse homem e ama, né? E antes, ele é uma pessoa que é da confiança dela. E aí entram questões de autoestima para aceitar a agressão, aceitar a desculpa e aceitar a agressão. É uma situação que, e hoje, inclusive, as forças de segurança, tanto civil quanto militar, entendem a necessidade da presença de psicólogos e assistentes sociais no atendimento. Então, aí partindo já para essa, então, para as possíveis soluções, já que estamos no isolamento, que é um gatilho, a gente já viu que os números já estão mostrando que há um aumento, né? Às vezes a mulher ia lá, suportava, porque o marido passava o dia inteiro fora de casa, trabalhando e tal, mas agora está em casa, as coisas estão piorando. Primeiro, o que ela pode fazer em casa, estando sozinha, digamos, dormindo com o inimigo? Como, né? E o que está se oferecendo hoje dentro, a gente falando em Mato Grosso, né? Cuiabá, Mato Grosso, o que se oferece para essa vítima? Então, primeiro o seguinte, todos os órgãos de combate à violência permanecem abertos. A Delegacia da Mulher está aberta, a Polícia Militar está aberta, inclusive é uma divisão da Polícia Militar aqui em Cuiabá e em algumas outras cidades, que assiste essencialmente as vítimas que têm medida protetiva, está funcionando. Divulgaram ontem um vídeo mostrando exatamente como eles estão fazendo esse atendimento também, tudo higienizado. Mas com ele em casa, às vezes é impossível inclusive falar, porque existem mulheres que são proibidas de falar no telefone. E nós tivemos um caso aqui também em Cuiabá que ficou muito famoso, mas uma moça que era mantida em cárcere privado. E todas as vezes que ela ligava para a mãe, o agressor estava ao lado dela, ele fiscalizava cada coisa que ela fala. Esses vídeos silenciosos são para quem pode pelo menos assistir. Ele está em silêncio, que é para o agressor não saber qual é o assunto. Nós solicitamos também a Secretaria de Assistência Social do Estado, que está entregando as cestas básicas, que vai um panfleto com todos os números de telefone. Uma recomendação da ONU Mulheres. Peça para mais alguém ficar na sua casa. Você vai ficar em isolamento, trazer um familiar. Lógico, com todos os cuidados de higiene, mas ter mais uma pessoa em casa, porque isso inibe o agressor. E a gente pediu também para o governo do estado para discutir a possibilidade de implantação de um aplicativo que seja prático, que fique disfarçado no celular para a mulher ligar. A mulher vítima de violência, em regra, ela fazia denúncia ou na hora da briga, à noite, de madrugada, quando ela saía, fugida, desesperada. E aí hoje nós vamos ter, já está pronto, está aguardando a inauguração, o plantão 24 horas, que vai finalmente atender essas vítimas. Mas ela ia muito assim, quando ela ia trabalhar, ao invés de trabalhar, ela ia à delegacia para poder fazer a denúncia. E hoje ela não está saindo de casa. Então, assim, uma das coisas que a gente pede também é atenção. Atenção aos vizinhos, atenção aos gritos, ligue 180 ou 190. É possível fazer a denúncia anônima, não tem necessidade de se identificar, só dar o endereço, porque você pode estar salvando de um feminicídio. Né? Você pode estar salvando a vida. O feminicídio, muito se fala hoje, infelizmente nós estamos com a realidade de discutir quanto custa a quarentena, e aí houve um estudo dizendo quanto custa a morte por Covid-19, né? São
pais de família, são mães de família, você perde uma renda, você deixa órfãos. As mortes também custam economicamente, Sim. o que é uma discussão muito cruel, né? Mas em feminicídio a gente chama muita atenção para o seguinte: quando ocorre o feminicídio, você tem necessariamente órfãos. Por quê? O pai é preso, e em Cuiabá nós não temos história de absolvição de feminicida, né? Eles são condenados a penas altas. O pai é preso e a mãe morre. Então essas crianças, elas serão, necessariamente dependerão do Estado, necessariamente precisarão de uma casa, necessariamente precisarão de uma família, estarão sem renda. Então, se a pessoa não se comove pela morte de mulheres, a gente chama atenção para o fato de que é um problema social gravíssimo, o que a gente vê. Que se comove ao menos pelas crianças. Exatamente, ao menos pelas crianças. E sem falar que estarão traumatizadas, sem falar que a gente sabe que a tendência é a reprodução do que tem. É muito triste. Mesmo a mulher que é vítima de violência, que tem que sair, que tem que ir para uma casa de amparo, que tem que usufruir de um aluguel social. Tudo isso são aspectos que a gente precisa considerar e a gente precisa mudar. Bom, para a gente encerrar, a Delegacia da Mulher, ela está também, inclusive, com apoio psicológico, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que apoios, né, as mulheres estão tendo, ao menos aqui em Cuiabá, para esse atendimento. Desde o ano passado, existem psicólogas, já havia, na verdade, voluntários estudantes de psicologia. Hoje existem psicólogas, né, do Estado, atendendo na Delegacia da Mulher, porque essa vítima, ela vem abalada, ela vem indecisa, ela vem sem a consciência da situação dela, e vem com crianças. Normalmente ela não sai sozinha de casa, ela não deixa os filhos para trás. E esse serviço, em razão da quarentena, ele está sendo feito pelo telefone também. A Delegacia da Mulher também disponibilizou um e-mail e também criou agora uma página no Instagram. Então, para as pessoas poderem se comunicar melhor. E talvez esse serviço de psicologia, às vezes a pessoa liga, inclusive, para receber uma orientação. Tá bom, então a gente vai colocar aqui os contatos. A gente agradece muito a sua presença, essas informações acho que são necessárias e importantes que a gente transmita, né? Que as pessoas tenham essa consciência e, como você falou, os vizinhos, né? Quem está por perto, que fique atento, que ajude também, né? Isso também faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? Sim. Obrigada, procuradora. Eu que agradeço. Bom, gente, então nós conversamos com a Procuradora de Estado, Gláucia Amaral, é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, representante da PGE no Conselho. Então, assim, os telefones, né, que ela citou, Disque 180, o 190, que é da Polícia Militar, nós vamos colocar aqui nos caracteres o contato da Delegacia da Mulher aqui de Cuiabá, que tem esse atendimento psicológico, tem assistente social, e convido você a compartilhar essa entrevista para os seus grupos, para as pessoas terem essa noção. Cresceu sim o número de feminicídio, o número de violência doméstica. E se eu encontrar, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti da Natura, que é o maquiador dando dica de maquiagem, só que antes dele começar a falar, ele pede, põe o fone e tal, e enquanto ele está dando a dica de maquiagem, tem alguém falando ali, ó, você não está sozinha, se você está vivendo isso. Se eu achar, eu vou colocar no nosso, aqui na nossa descrição no YouTube. Se você tiver também, mande nos comentários esses vídeos, né, tem vários aí na internet. Vamos ajudar, vamos divulgar, tá joia? Obrigada pela sua audiência, vamos nos cuidar, continuamos, ó, voltando para casa, andando para todo canto de máscaras. Cuide dos seus. Até a próxima.